Graça e paz. A gente vai aprender um pouquinho agora sobre um dos maiores segredos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela simboliza a espada, que simboliza também a espada do Espírito. E para a gente entender a espada, ela tem dois gumes. Ela pode cortar para frente, mas ela pode machucar para trás. Eu posso usá-la de maneira sábia, como também eu posso usá-la de maneira imprudente. Há muita gente usando a palavra para sua automutilação, para se machucar e não somente para machucar o seu opressor ou o seu oponente. Há pessoas que não sabem usar a espada, mas a Bíblia ensina que a espada ela é chamada de espada do Espírito porque ela faz divisão entre as juntas e medulas sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. E isso é tão sério que no texto sagrado que a gente vai aprender agora, da espada do Espírito, Salomão diz nada mais, nada menos, no seu versículo de número 20 e 21. Olha bem, do fruto, quer dizer, daquilo que eu vou falando. Quando se fala de fruto, é aquilo que gerou na minha vida, que está a médio e longo prazo sendo verbalizado, aquilo que está ecoando na minha alma. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, aquilo que eu me alimento, aquilo que eu rumino, aquilo que às vezes eu estou não somente verbalizando, mas eu estou reclamando, eu estou clamando de novo, eu estou falando muitas vezes com a minha própria boca. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, e dos renovos do seu lábio se fartará. Tem duas palavras que a gente tem que pontuar aqui. Primeiro é fruto e depois é renovo. Eu posso colher o fruto, mas eu posso renovar aquilo que sai da minha boca. E eu queria chamar a tua atenção hoje para o cuidado com a sua boca, e Tiago 3 diz nada mais nada menos de que assim como o barco no alto mar ele tem um leme, assim é a gente também. Se a gente conseguir dominar a nossa própria luz, a nossa própria língua, né, nós vamos conseguir dominar todo o nosso corpo e a gente vai ser instrumento de domínio. Eu acabei de falar sobre domínio na nossa palavra anterior, no texto anterior. E então, o que seria então isso? Versículo 21 é mais profundo ainda, desse capítulo 18 de Provérbios. Ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Usar a espada do Espírito, ou usar a espada, não é para criança, não é para gente madura. Não é à toa que 1 Coríntios capítulo 13, lá no versículo 10 em diante, diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, eu agia como menino, mas cheguei a ser homem, e eu deixei as coisas de menino. Eu queria chamar você para um novo tempo hoje, onde você pudesse, conforme diz Mateus 12, 36 e 37, deixar as palavras frívolas que vão poder te condenar, pedir misericórdia a Deus hoje, por palavras ou por decretos. Por exemplo, para você entender como é tão importante a sua boca, se com a boca confessares, em teu coração creres, você vai ver a glória de Deus. É com a boca que se faz confissão para a palavra, tá bom? Porque assim como você diz em sua boca, assim será. Então eu queria chamar você nesse momento a entender que do fruto da sua boca pode haver um renovo. Do fruto da sua boca você pode se achar hoje um campeão e um vencedor. Entender, por exemplo, que a palavra de Deus diz que se você disser para esse monte, conforme Marcos 11, 23, se você disser para esse monte, sai daqui e vai para colar, é assim que vai acontecer. Mas há um segredo nesse texto, entendeu? A fé é como um grão de mostarda, mas ela precisa de ser ativada. A ferramenta que o Espírito Santo trabalha é com uma ativação profética. Não é à toa que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E houve uma palavra, haja luz. Houve uma palavra. E eu queria chamar você agora para te fazer uma pergunta. O que você tem falado sobre você, sobre os seus sonhos, sobre o seu quadro de sonhos, sobre a sua própria vida? Salomão sabia muito bem o que é isso, quando ele pensou em palácios, quando ele pensou em coisas certas, quando ele pensou em criar, quando ele pensou em recriar. A morte e a vida estão no poder da língua. Quanta gente tem se machucado, quanta gente tem se mutilado por usar errado a palavra que deveria ser para a vida. O meu genro me deu, e minha filha me deram a alegria de ter um neto chamado Oliver. E o Oliver, às vezes, ele quer pegar a faca e as coisas
perigosas para uma criança para brincar. Esses dias ele pegou a faca, e graças a Deus não era uma faca de 2 gumes, e quando ele pegou a faca, ele foi brincar com a faca. Quando a Inês chegou perto dele, a minha filha, ele correu e meteu a faca na cabeça. Graças a Deus, ao lado do cume, estava para fora, e ele bateu e machucou a testinha dele, senão teria cortado e dado alguns pontos na sua testa. A espada não é para a criança brincar. A gente só se forma soldado depois que a gente passa por um período de alguns meses na vida militar. 6 meses, 7 meses, 8 meses, é que você passa por um processo de formação para poder usar uma arma. Outra coisa que a espada do Espírito nos ensina é que a espada do Espírito ou a palavra são a mesma coisa. Aí a gente vai aprender em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo é criado desde o princípio, através da palavra. E foram ditas 10 palavras de poder, de criação, que são chamadas pelos judeus das 10 sefirote, que são as 10 palavras da criação, que eu não posso ensinar aqui agora. Para você entender isso, Jesus é a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando João começa a falar sobre a palavra, ele diz o seguinte: e o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quem é a palavra? A palavra é a pessoa de Jesus. E você pode estar usando essa palavra de forma errada. Você pode estar usando essa palavra para profetizar o mal para você, para sua família e para as pessoas ao seu redor. Eu queria dizer para você que no capítulo 18, no versículo 1 diz: busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, aquele que acha que ele é menos, aquele que acha que ele é menor, aquele que vive em separado, aquele que vive em solidão. E às vezes a gente se sente tão mal, a gente não consegue dar valor a nós mesmos. Versículo 2 diz que não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. O tolo, ele não tem entendimento. Talvez a gente tenha que discernir agora sobre o que é conhecimento e o que é entendimento. Conhecer é quando eu acho uma pedra, conhecer é quando eu acho o ouro. Entendimento é quando eu sei dar valor ao ouro. Conhecer é quando eu acho um bom carro e eu sei que aquele carro, qual ele é, qual marca, que cor, pneu, mas quanto ele vale é só para o entendido. De repente você ainda não sabe dar valor a você porque não tem entendimento na sua vida. Toma prazer o tolo, não toma prazer o tolo em ter entendimento das coisas. Ele não se aprofunda, ele fala besteira. Versículo de número 4 diz que águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Eu queria convidar você para que você pudesse fazer a maior de todas as palavras de sabedoria. Eu não sei se você que está me ouvindo já tem Jesus, se você já conhece Jesus, se você já transbordou da árvore da vida. Eu queria te falar que existem 4 palavras que eu falo por 4 cantos da terra. Às vezes eu encontro pessoas que eu nunca vi, nem verei mais, mas eu ensino para elas 4 coisas. A primeira coisa: Deus te ama. Deus ama você que está me ouvindo falar. A segunda coisa é que todos nós somos pecadores, eu e você. A terceira coisa é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a quarta e mais importante coisa é que você pode orar comigo agora e pedir para que esse Jesus, que seja a fonte de vida, possa mudar a sua história, transformar a sua vida e te fazer um novo homem. Vamos lá? Fala comigo: Senhor Deus, de graça, de paz. Eu agradeço por Jesus, caminho, verdade e vida. Te agradeço pela palavra vida que venha morar em mim, que toque nos meus lábios, como tocou em Isaías no templo, que mude o meu falar, que mude a minha mente, que mude o meu andar, que marque o meu nome no livro da vida, conforme está escrito na palavra, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 15, e que me dê a vida, que me dê a salvação e que me faça um novo homem. Dê saúde para a minha vida, para todos aqueles que estão ouvindo a palavra de hoje, que sejam curados, transformados, abençoados, renovados e restaurados. A graça, a paz, a bênção e os montes que estão atrapalhando o caminhar da sua vida sejam tirados. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo, graça e paz.